A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação litúrgica e vamos fazer uma sequência dos artigos referente à liturgia e à missão, seguindo sempre nosso texto Liturgia e Mutirão, volume 2. E vamos ler o texto do Dom Manuel João Francisco. Na época, ele era o referencial da CNBB para a liturgia e bispo de Chapecó. A liturgia e a missão. Todos sabemos que a missão, antes de ser um fazer, é um receber. Se cremos, como nos ensina o Concílio Vaticano II, a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da Igreja, ou seja, a liturgia é o ponto alto de todo o trabalho missionário. Também cremos que a mesma liturgia é primordialmente fonte de toda a vida cristã. Lumen Gentium, número 2. Fonte da santificação dos homens e glorificação de Deus. Sacrosanto Concílio, número 10. Fonte e ápice de toda a evangelização, e que cada vez que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A missão da Igreja está na comunidade, com a de Cristo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Por isso a Igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo sua missão na perpetuação do sacrifício da cruz, na Eucaristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste modo, a Eucaristia apresenta-se como fonte simultaneamente, vértice de toda a evangelização. Assim, a comunidade cristã de Antioquia envia seus membros em missão, depois de ter ajudado, rezado, celebrado e até jejuado. Agora a Eucaristia ela faz notar o Espírito que escolheu Paulo e Barnabé para serem enviados. Da liturgia, portanto, enquanto irrupção gratuita de Deus, nasce a força e o dinamismo missionário da Igreja. Como muitos bem intuiu o primeiro documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, que vai dizer promover tudo o que conduz ao chamado de todos ao seio da Igreja. Por isso, julga ser do seu dever cuidar de modo especial da reforma e do incremento da liturgia. A presença pascal de Jesus comporta sempre um duplo aspecto, vai dizer o Dom Manuel João. Ao mesmo tempo que é uma boa notícia, também é um envio à missão. Assim, o mesmo Cristo que diz aos discípulos, trancados numa casa com medo, a paz esteja com vocês, também diz simultaneamente, como o Pai me enviou, eu vos envio. Os dois aspectos são indivisos. O ressuscitado se manifesta, mas não é retido. A Madalena pede, não me retenhas, mas permaneça fiel, vai e anunciai. Maria foi então anunciar aos discípulos que o Senhor ressuscitou, narrando o recado e sendo fiel ao mandado. Os discípulos de Emaús se tornaram também invisível
depois de ter-lhes aberto os olhos, fazendo voltar para Jerusalém e anunciar a palavra, o mandato do Senhor. São Paulo define sua ação missionária de anunciar o Evangelho com verbos litúrgicos, a saber, prestar culto e fazer memória. Em memória de que fala São Paulo, segundo os exegetas, deve ser colocada na linha da memória, do anamnese. Liturgia significa memória da obra da salvação. Deus, a quem presta um culto espiritual, anunciando o Evangelho do seu Filho, é testemunha de que minhas orações faço memória continuamente do Senhor. Nesse texto, a vocação missionária é descrita como a graça de um ministro, de um litúrgico, de Jesus Cristo entre os pagãos, exercitando o ofício sagrado do Evangelho de Deus, para que todos nós possamos ser esse culto agradável a Deus missionário. Como se pode ver aqui, a evangelização é fruto da liturgia sagrada. E com sua conversão a Cristo, os que se convertem tornam-se oferta santificada pelo Espírito Santo, aceita a Deus. Que o mês missionário, mês em que todos nós reafirmamos o nosso compromisso missionário com o Senhor, possamos nos abastecer, olhar o mistério pascal de Deus que se dá principalmente pela liturgia. Saber vivenciar a liturgia é nos refazer constantemente para a missão. A missão não é fácil, a missão é exigente. Quantas situações enfrentamos quando vamos a uma visita? E somente missionários fortalecidos pelo mistério pascal de Cristo se mantém na perseverança, pois busquemos sempre mais vivenciá-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra